Olá, meu nome é Patrícia e esse é o segundo vídeo da série sobre orbitais moleculares. Nesse vídeo, veremos o que ocorre quando dois átomos diferentes se combinam, formando uma ligação química. Dois átomos de elementos diferentes também podem ser combinados, formando orbitais moleculares e, portanto, ligações. No entanto, a energia dos orbitais envolvidos é diferente, mesmo com tipos de orbitais iguais. Por exemplo, o orbital 2p do flúor é menos energético do que o orbital 2p do carbono. Quanto mais eletronegativo for o elemento, mais estável será seu orbital atômico, ou seja, menor a sua energia. Quando ocorre a combinação de orbitais atômicos com energias muito diferentes, é mais difícil. Em casos extremos, não ocorre a formação de orbitais moleculares, mas sim uma simples atração de íons, ou seja, forma-se uma ligação iônica. Para o exemplo da molécula de fluoreto de sódio, a energia dos orbitais atômicos nesse caso é muito diferente. O que ocorre, na verdade, é que o sódio doa um elétron para o flúor, não havendo a formação efetiva de orbitais moleculares. O único elétron do orbital atômico 3s do sódio vai para o orbital atômico 2p do flúor. Sendo assim, formam-se íons, que vão permanecer unidos através da atração eletrostática, formando-se, portanto, a ligação iônica. No entanto, quando os orbitais atômicos têm menor diferença de energia, eles podem ser combinados formando novos orbitais moleculares. Forma-se, portanto, uma ligação covalente. Vamos considerar uma molécula hipotética ZY, onde Y é o átomo mais eletronegativo. Reparem que o orbital atômico de Y está mais abaixo, indicando que ele tem menor energia. O átomo mais eletronegativo contribui mais com o orbital molecular ligante. Isso porque o orbital atômico desse átomo está mais próximo em energia do orbital molecular ligante. E os elétrons da ligação ficam, na média, mais próximo desse átomo mais eletronegativo. O formato do orbital ligante também é um pouco diferente do caso onde tínhamos dois átomos iguais. Ele é maior próximo ao átomo mais eletronegativo, que é o que contribui mais para esse orbital. Já o átomo menos eletronegativo contribui mais com o orbital molecular antiligante, já que o orbital molecular antiligante é mais próximo da energia do orbital atômico desse átomo. Para compensar, o formato do orbital molecular antiligante é maior próximo ao átomo menos eletronegativo. Cabe ainda ressaltar que para essa ligação ser possível, o orbital antiligante deve estar vazio, conforme já explicado em vídeo anterior. Agora vejamos um exemplo real e um pouco mais complexo. Um exemplo de molécula diatômica heteronuclear é o óxido nítrico, NO. Os orbitais atômicos do oxigênio possuem menor energia, pois o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Bem, sabendo disso, devemos pensar em qual átomo contribui mais para cada orbital molecular, ligante ou antiligante. Conforme já comentado, por ser mais eletronegativo, o oxigênio contribuirá mais com os orbitais moleculares ligantes e o nitrogênio com os antiligantes. Vejamos o diagrama de orbitais moleculares. Somente veremos os orbitais formados por sobreposição dos orbitais atômicos 2s e 2p de cada átomo, pois esses estão na camada de valência. Os orbitais atômicos 1s têm energia muito baixa e os elétrons do orbital molecular ligante são cancelados pelos elétrons presentes no orbital molecular antiligante. Bem, os orbitais atômicos 2s de cada átomo, contendo 2 elétrons cada, se sobrepõem para formar dois orbitais moleculares: o orbital sigma ligante e o orbital sigma antiligante. Reparem como o orbital molecular sigma ligante fica mais próximo do oxigênio, que é o átomo mais eletronegativo, e o antiligante o mais próximo do nitrogênio. Como existem 4 elétrons, os dois orbitais são preenchidos, ou seja, qualquer ligação construída no orbital ligante é cancelada pelos dois elétrons presentes no orbital antiligante.
Esses elétrons ficam, portanto, como pares não compartilhados em cada átomo, o primeiro par não compartilhado em cada átomo. Os orbitais 2p de nitrogênio e oxigênio podem se sobrepor de duas formas, conforme comentado em vídeo anterior. Se a sobreposição for frontal, e isso ocorre com um dos orbitais 2p de cada átomo, aqui representados como 2px, há a formação dos orbitais moleculares sigma, um ligante e um antiligante. Essa sobreposição está mostrada em azul. Cada átomo possui um elétron no orbital 2p que se combina frontalmente. Esses elétrons vão para o orbital molecular sigma ligante, de menor energia. Sendo assim, o orbital molecular sigma antiligante fica vazio e há uma ligação sigma efetiva entre os átomos, conforme mostrados na figura na lateral da tela. Aos dois orbitais 2p de cada átomo que ainda restam, representados como 2py e 2pz, só sobra a opção de sobreposição lateral, pois estão perpendiculares ao orbital atômico 2px de cada átomo. Existem 2 elétrons nesses orbitais atômicos no nitrogênio e 3 no oxigênio, somando 5 elétrons no total. Quando ocorre a sobreposição lateral, os orbitais atômicos 2p de cada átomo formam os 4 orbitais moleculares π, mostrados na tela em vermelho, 2 ligantes e 2 antiligantes. Os elétrons são alocados primeiramente nos orbitais ligantes, de mais baixa energia, e sobra ainda um elétron para ser alocado no orbital molecular π antiligante. Sendo assim, 4 elétrons estão em orbitais ligantes e 1 em antiligante. Há uma ligação π efetiva, mas o elétron presente no orbital molecular π antiligante cancela parcialmente o que seria uma segunda ligação π. Como seria difícil representar uma meia ligação dupla, representa-se mais um par não compartilhado para o oxigênio, o segundo, e um elétron desemparelhado no nitrogênio, como um radical livre. Esse elétron desemparelhado fica no nitrogênio, pois ocupa um orbital molecular antiligante que é mais próximo em energia do orbital atômico do nitrogênio. Bem, agora podemos calcular a ordem de ligação geral, conforme já foi explicado no vídeo anterior. A ordem de ligação ficaria 8, que é o número total de elétrons presentes em orbitais ligantes, menos 3, que é o número total de elétrons presentes em orbitais antiligantes, dividido por 2, dando, portanto, 2,5. Então, não teríamos como representar duas ligações e meia e por isso se representa aquele elétron na forma de radical livre em cima do nitrogênio, conforme já explicado. Agora façamos uma pequena retrospectiva dos tipos de interação que vimos até aqui, nesse segundo vídeo e também no vídeo anterior. Iniciemos com o caso de 2 átomos iguais se sobreporem. Os orbitais atômicos têm a mesma energia, e ocorre uma interação mais efetiva entre esses orbitais atômicos. Ambos os orbitais atômicos contribuem igualmente para o orbital molecular ligante e antiligante. O orbital molecular ligante tem energia muito menor do que os orbitais atômicos que o originaram, e o antiligante tem energia muito maior. Os elétrons são compartilhados igualmente pelos átomos que formam a ligação. Sendo assim, temos uma ligação covalente apolar. Temos o outro extremo, onde os orbitais atômicos têm energia muito diferentes, ou seja, são átomos de eletronegatividade muito diferente e não conseguem se combinar formando orbitais moleculares. Um átomo simplesmente doa o elétron para o outro, gerando íons. Sendo assim, somente um átomo contribui com cada orbital. Aquele orbital preenchido que pertence ao ânion terá a mesma energia do orbital atômico do átomo mais eletronegativo, enquanto aquele orbital vazio, pertencente ao cátion, terá a mesma energia do orbital atômico do átomo menos eletronegativo. E essa ligação é uma ligação classicamente iônica, que ocorre por simples atração eletrostática de íons com cargas opostas. Também temos um meio termo,
o caso onde os átomos são diferentes, mas a diferença de energia dos orbitais atômicos não é tão grande e há a possibilidade de formar orbitais moleculares. Nesse caso, há menor efetividade de interação entre os orbitais quando comparado ao caso deles serem iguais. Um dos fatores que importam na efetividade de sobreposição dos orbitais e que impacta até mesmo na força de uma ligação é a energia dos orbitais atômicos envolvidos. Aqui, nesse caso, o átomo mais eletronegativo fica mais próximo em energia e contribui mais para o orbital molecular ligante, enquanto o átomo menos eletronegativo para o antiligante. Os elétrons da ligação ficam, na média, mais próximos do átomo mais eletronegativo, e essa ligação é uma ligação descrita como ligação covalente polar. Existem outros fatores além da energia que afetam a efetividade de interação entre os orbitais. Os outros fatores são o tamanho dos orbitais envolvidos e a sua simetria. Orbitais que possuem tamanhos mais próximos interagem com maior efetividade. Por exemplo, um orbital atômico 2p se sobrepõe melhor a outro orbital atômico 2p do que com um orbital atômico 3p. Quanto à simetria, um orbital 2px, por exemplo, não pode se sobrepor a um orbital atômico 2py ou 2pz, pois eles estão perpendiculares entre si e haveria a sobreposição de um lobo, onde existe densidade eletrônica, com um nó, onde não existe densidade eletrônica. Mas a interação pode ocorrer entre dois orbitais atômicos 2px, tanto na forma frontal quanto lateral, pois nesse caso há a simetria correta. O mesmo pode acontecer entre dois orbitais 2pz e também entre dois orbitais 2py, sempre observando a correta simetria. Na imagem onde mostra-se a sobreposição efetiva, lateral ou frontal, estamos considerando a sobreposição em fase. Reparem que na imagem de sobreposição lateral temos os lobos cinza e os lobos brancos coincidindo, e na imagem de sobreposição frontal, o lobo cinza está se sobrepondo ao lobo cinza, mas também em caso de formação de ligação, de sobreposição orbitalar, vai acontecer a sobreposição fora de fase. Já os orbitais s, eles podem se sobrepor com orbitais p ou orbitais s, mas apenas frontalmente, formando somente ligações sigma, conforme já comentamos. A simetria de sobreposição também deve ser observada. Por exemplo, um orbital s não pode se sobrepor com um nó do orbital p. A interação deve ser com um dos lobos, podendo ser em fase ou fora de fase. Aqui na imagem, novamente, vemos a sobreposição em fase, cinza com cinza. Agora que sabemos dos fatores que afetam a efetividade de uma sobreposição entre orbitais, podemos fazer uma comparação. Quando comparamos as ligações entre hidrogênio e flúor e hidrogênio e iodo, a primeira é mais efetiva, mesmo o flúor sendo o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Você saberia dizer a razão? Bem, podemos olhar a tabela periódica e avaliar que outra propriedade pode estar causando isso. Olhemos as posições de hidrogênio, flúor e iodo. O orbital atômico do hidrogênio que se sobrepõe para formar a ligação é um orbital 1s. O flúor está na segunda linha da tabela e tem distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p5. O orbital atômico 2s tem energia muito baixa para se sobrepor. É o orbital atômico p que vai se sobrepor. Um deles, aquele que possui um elétron. Já o iodo tem distribuição eletrônica que termina em 5s2, 5p5, está na quinta linha da tabela e por isso o orbital utilizado é um orbital p da quinta camada, bem maior. A imagem aqui na lateral ilustra de maneira, claro, figurativa, os tamanhos dos orbitais atômicos. Apesar da quantidade absoluta de área sobreposta não ser muito diferente, a porcentagem relativa ao tamanho do átomo ligante é maior no caso da molécula de HF. Portanto, essa sobreposição é mais efetiva, já que os tamanhos estão mais próximos. Agora que vimos a teoria básica de combinação de orbitais atômicos, no próximo vídeo falaremos de moléculas com mais de 2 átomos. Bons estudos!